Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Helder Rosalino, é um prazer estar aqui e coloco-lhe algumas questões relacionadas com aquilo que é a nossa função quando estamos a inquirir alguém que vem como indicado pelo Governo, indigitado pelo Governo por uma alta função do Estado. Neste caso, para uma recondução. Isso tem, logo à partida, algo que nos condiciona nesta perspectiva. Não pomos em causa a competência técnica, nem o currículo, que já aqui foi explanado, de vasta experiência do Banco de Portugal e do sistema de regulação, e o próprio Governo fará uma avaliação positiva do seu primeiro mandato, pois, caso contrário, não proporia a sua recondução. No entanto, há aqui questões que eu gostava de que fosse um pouco mais concreto em relação ao primeiro mandato. Nomeadamente a questão das incompatibilidades que já aqui foi referenciada. Eu recordo que aquilo que nós propusemos foi de evitar um problema de incompatibilidade e não diretamente, o que significa que não desejávamos, o Partido Social Democrata, que alguém na administração do Banco de Portugal viesse a ter que se debruçar e a pronunciar-se sobre decisões que tinha tomado anteriormente enquanto membro do Governo. E por isso é que esse tal período de nojo, vamos dizer assim, não era para membros do Governo em termos abstratos. Porque se viessem pessoas de áreas distintas do Governo, enfim, da Agricultura ou da Saúde, não se tinham pronunciado diretamente sobre esta matéria. Eu coloco que a questão é muito clara. Se ao longo do primeiro mandato alguma vez teve que se pronunciar sobre alguma questão em que teve um papel ativo enquanto membro do Governo. É esta a questão fundamental. O Sr. Doutor disse que não sentiu na sua consciência nenhum problema de inibição ou de incompatibilidade e por isso não teve que pedir à Comissão de Ética do Banco de Portugal, nem sequer pedir escusa. Mas eu coloco-lhe a questão, ok, esse foi o seu juízo. Coloco-lhe a questão concreta. Alguma vez teve que tomar posição, teve que se debruçar, teve que se decidir sobre alguma matéria que desenvolveu enquanto esteve com funções governamentais no âmbito da administração pública? É a questão que eu deixo muito concreta para obter a sua resposta. Em segundo lugar, sobre aquilo que foi a sua experiência destes anos e aquilo que nos pode colocar para o futuro. Em primeiro lugar, o relacionamento com os outros supervisores. Nós identificamos repetidamente que há, por vezes, ora uma sobreposição de funções, ora uma tentativa de um supervisor dizer que não se pronuncia sobre determinada matéria porque é responsabilidade de outro, havendo alguns vazios. E, portanto, que melhorias pode nos identificar para o modelo de supervisão da sua experiência nesse primeiro mandato. Terceira questão relacionada com a recuperação económica. Um dos instrumentos fundamentais é a questão das moratórias. Sabemos que as moratórias, que pesam muito para o sistema financeiro, terminam em setembro próximo. Já há informações, quer de altos responsáveis da Comissão Europeia, quer do Banco Central Europeu, a dizer que, visto que a recuperação está a ser mais lenta do que todos desejávamos, porventura estes mecanismos não devem acabar de forma inusitada no prazo que estava previsto e que eles deviam ser prolongados. Também gostava de obter a sua informação sobre essa matéria.
Só duas questões complementares. Uma sobre as comissões bancárias. Fez aqui a referência que procuram dar a transparência e que elas correspondem efetivamente a um serviço. Eu pergunto se há uma ação proativa nesse aspecto ou meramente burocrática e informativa. Muitas vezes temos todos a sensação que o Banco de Portugal corresponde a um porta-aviões que custa a movimentar-se. A deslocação da direita para a esquerda demora, ou da esquerda para a direita, demora há algumas horas a fazer uma alteração de rumo. E, portanto, se o rumo é pura e simplesmente de burocrático ou se há algo mais do que isso. E, finalmente, algo que tem estado, por vezes, e termino, Sr. Presidente, com esta pergunta, que tem estado, por vezes, no âmbito do modelo de supervisão, que tem a ver com a eventual necessidade de ser o Banco de Portugal a contratar as empresas de auditoria no mercado para o sistema financeiro, em vez de serem os bancos a recrutar eles próprios. E depois, claro, apresentar a fatura, porque cada banco tem que pagar a sua auditoria, não é isso que está em causa. Mas para garantir que há uma verdadeira independência dos relatórios de auditoria e não a necessidade de querer manter a ligação a uma instituição financeira e, por isso, as auditorias que no passado deram o bonito resultado que todos nós hoje reconhecemos, não se volta a repetir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. E obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr.